eu preciso treinar o profissional da forma como ele precisa ou que ele deveria trabalhar para mim. Perfeito. Perfeito. Porque é isso que eu vejo Exatamente. com o teu trabalho. Perfeito. Eu sou muito objetivo, né? Eu acho que assim, o empresário ele precisa ser muito objetivo, que eu falo que hoje eu tenho 280 colaboradores, né? E o empresário ele tem que entender muito de tudo. Eu tenho que entender de gastronomia, de arquitetura, de gente, de convívio social com os clientes, com a minha equipe, com a gestão pública, eu preciso entender de compra de produto, eu preciso entender de música. Então, na verdade, a gente precisa estar sempre entendendo muito de tudo, né? O empresário ele precisa ter um conhecimento geral. É o que eu falo, eu não sou um faixa preta em sashimi, mas eu sou um faixa roxa. Eu sei o que eu preciso e vou contratar a pessoa certa para poder me entregar o que eu preciso entregar para os meus clientes. Agora, como eu sou muito objetivo, eu preciso, para empregar uma pessoa, eu preciso que ela saiba o que eu preciso dela. E ninguém melhor do que o empresário para capacitar essa pessoa. Então, quando você, no Instituto João Diniz, eu faço as aulas no meus restaurantes na parte da tarde, as casas que eu não abro, eu uso como sala de aula, né? E a gente já formou 300 alunos. E a primeira aula é uma aula comportamental. Por quê? Porque ele primeiro precisa entender como é que ele precisa montar um currículo. As aulas são dadas por mim e sempre com um professor, então essa aula comportamental eu tenho uma profissional de RH e psicóloga que ela participa. Então ela fala da necessidade de você ter um currículo atualizado e dinâmico, né? Você entender qual empresa que você vai mandar o currículo para você talvez adaptar ele de uma forma a ser mais interessante para aquela empresa. A entrevista de emprego também é muito importante, são coisas que eu falo que parecem óbvias, mas eu falo para eles o seguinte, se você for pedir emprego para uma empresa, né, fosse entrar numa entrevista de emprego, primeira coisa que você tem que fazer é estudar aquela empresa. Você não vai dizer o que você sabe, você vai na entrevista dizer o que você pode oferecer para aquela empresa porque você conhece exatamente o que aquela empresa é. Então, se a pessoa vier pedir uma vaga de emprego no Blá Blá, e ele tem que falar que o Blá Blá tem 10 anos, que ele tem gastronomia japonesa, que o rodízio, o dia de semana é R$ 99,00, final de semana é 104, que também tem gastronomia contemporânea, que o Blá Blá tem um espumante próprio, que tem uma carta de drinks assinadas, que tem na Bar, no Jardim Botânico, que vai abrir no Nova América. Porque aí eu vou te olhar e vou falar assim, esse cara quer trabalhar na minha empresa. E esse cara está afim, ele está interessado em trabalhar na minha empresa. E aí você vai dizer o que você pode oferecer para a minha empresa. Porque você é um representante da minha marca. Então, para você representar uma marca, primeiro você tem que conhecer a marca. E primeiro você tem que falar. Então, você estuda, mostra respeito, mostra vontade e vai para uma entrevista de emprego. Você já vai ser entendido diferente. Então, o curso começa dessa forma. Então, quando um profissional ele passa por esse curso, quando ele sentar numa entrevista de emprego, independente da empresa que ele vai se colocar à disposição, ele entende a necessidade que ele está em fazer parte daquela empresa. Ele não está indo lá ser garçom, ele está indo lá representar a marca do Blá Blá. O que o Blá Blá entende como experiência de cliente? Qual é o intuito que o Blá Blá tem? Como é que o Blá Blá se posiciona no mercado? De que forma que ele quer que seja o atendimento? Formal, informal, informatizado, no papel? Então, isso tudo faz parte do entendimento lá do começo, lá do embrião, que qualquer tipo de profissional, quando vai se colocar à disposição de uma empresa, ele precisa entender. Você não vende educação, você vende experiência. Não é verdade? Eu não vendo comida, eu vendo experiência. Sim. Então, para o profissional fazer parte das nossas empresas, ele tem que primeiro entender que tipo de experiência a gente quer gerar. O que é gerar experiência? O que é representar uma empresa? Um garçom na frente de uma mesa, ele não só me representa a minha marca, mas representa os 70 colaboradores que eu tenho naquela empresa. Representa 10 anos de marca. Então ele tem que entender isso, porque isso é fundamental até para ele crescer. E uma outra coisa que eu falo para eles é o seguinte, olhem sempre a mais, façam sempre o que não é pedido, entendam de outros setores, olhem a casa como se vocês fossem os donos da casa. Aí você vai crescer, aí você vai entender de todos os setores, porque hoje você é garçom, mas amanhã você pode ser maître, você pode ser barman, você pode ser caixa, você pode ser recepcionista, você pode ser o gerente da casa, você pode ser o comprador, porque você tem uma visão macro.
Se você ficar pensando, não, eu sou garçom, só atendo mesa. Você vai morrer garçom. Então, a mentalidade, o posicionamento de uma pessoa... Vai imitar ela onde ela vai continuar. Você é do tamanho da sua vontade. É o que eu falo para ele. Você é do tamanho da sua vontade. O tamanho do seu apetite é que vai fazer você chegar onde você quer ou não. Então, voltando lá no começo, independente da classe média, classe alta, estudo, não estudo, o que vai fazer as pessoas crescerem na vida, como empreendedores ou como profissionais, é o tamanho da disposição que elas têm de estarem aprendendo, de estarem abertas para entender os movimentos, de estarem também se esforçando e terem persistência, porque é tudo muito difícil, né? Você vê a ponta do iceberg, você não sabe as cruzes e as correntes que aquela pessoa ali carregou, né? É muito bacana você ver a pessoa levantando um troféu, mas você não sabe... As pessoas querem substituir a sua roupa, elas não querem elas substituir o seu processo. É pesado, é pesado, é pesado. Nessa linha ainda, bom, eu